Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40 ao 42, depois saltamos para o 49. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. No caminho acontece o milagre daquela mulher que sofria hemorragia há 12 anos. Então diz o verso 49: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te, talita cumi. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Oremos. Deus gracioso, nós queremos entender Tua palavra e praticá-la. Queremos aprender como Jairo aprendeu naquele dia. Queremos aprender como a Tua igreja tem aprendido no decorrer dos milênios. E queremos conhecer esse Evangelho que nos alcança nas nossas mais profundas angústias e muda tudo. Queremos pedir que o Teu Espírito, que habita a Tua igreja e governa sobre nós, fale conosco, através da Tua palavra que Ele mesmo escreveu para gerações. Deus amados, nós queremos pedir ao Senhor que, na Tua bondade e na Tua misericórdia, na Tua fidelidade a todas as Tuas promessas, o Senhor venha até nós e aplique no nosso coração a verdade do Evangelho. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. É um exercício instigante comparar João com Lucas. Essa semana eu estive pregando em uma igreja no norte de Goiás, falando sobre a relação entre a missão da igreja e a comunhão dos irmãos. E tentando encontrar um texto onde eu pudesse relacionar as duas coisas, eu me lembrei da introdução da primeira epístola de João, quando ele começa falando a respeito de toda a sua experiência pessoal com Jesus Cristo no período da sua encarnação, no período da sua habitação aqui na terra conosco, quando Jesus andava por aqui. E ele diz que o que ele tinha conhecido, o que ele tinha visto, o que ele tinha ouvido, o que ele tinha contemplado longamente e o que as mãos dele haviam apalpado com respeito ao verbo da vida, ele anunciou às pessoas, com o objetivo claro e também específico de que elas igualmente tivessem comunhão com o Pai e com o Filho, como ele tinha. Diante de um século como o nosso, que não crê em milagres, e que tenta espiritualizar todos aqueles que a Bíblia narra para nós, é interessante observar que João diz: olha, eu estive lá, e o que eu disse para vocês é a verdade, e a comunhão que eu tenho com o Pai é a comunhão que agora vocês podem ter também. Agora, Lucas não estava lá.
Lucas não andou com Jesus. Lucas não pôs as suas mãos em Jesus, ele não pôde contemplar longamente Jesus Cristo. Ele conheceu o Evangelho depois, provavelmente, muito provavelmente, através do apóstolo Paulo. E quando nós lemos o Evangelho de Lucas, na narrativa da ceia, e lemos Paulo falando da ceia em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos que Lucas ele segue ao pé da letra o discurso de Paulo e o repete. E Lucas disse que ele, embora não tenha conhecido Jesus, ele foi à Palestina, ele pesquisou, e como um detetive, traduzindo literalmente o prólogo do seu evangelho, ele seguiu a pista, para que ele pudesse conversar com as pessoas que com Jesus estiveram, uma vez que ele é fruto do evangelho, e conforme o próprio apóstolo Paulo diz no texto que foi exposto hoje aqui pela manhã, nós não conhecemos mais a Jesus segundo a carne, nós o conhecemos de outro modo, e o outro modo que Paulo diz e que Lucas prega aqui no seu evangelho é a fé. Eu não vi Jesus, eu não peguei em Jesus, eu não contemplei a Jesus, mas ele me convenceu do evangelho e eu o sigo. E Lucas, maravilhado com esse evangelho, pesquisa a respeito dele, e evangelho e Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é a mesma coisa. Pregar o evangelho é falar de Jesus é pregar o evangelho. Ele mostra que esse homem maravilhoso, esse que João chama de Deus, e ele entrou em contato com essa mensagem, não é uma ilusão, não é uma utopia, não é um sonho para amanhã, não é uma esperança morta, mas é uma verdade real e clara, que todo aquele que nele crê não precisa se envergonhar. E ele então escreve o seu evangelho mostrando a humanidade de Jesus, bem como a sua divindade, e como que ao caminhar com os discípulos, essa admiração por este homem que prega tão bem, deixa de ser uma simples e mera admiração e passa a ser um discipulado, e todos se tornam seus alunos da vida que ele vive, da vida que ele é e que se manifestou diante dos nossos olhos. E que vai entrando vagarosamente, às vezes abruptamente nas nossas vidas e nos convencendo de que precisamos sim dele e da sua palavra. Quando ele chega no capítulo 8, ele já prepara para dizer que este homem bom, este homem santo é Deus. E ele então escolhe 4 milagres, os ajunta e mostra que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele acalma uma tempestade e faz o mar da Galileia se tornar um espelho d'água. Ele expulsa uma legião de demônios. Ele cura a enfermidade de uma mulher que há 12 anos vem padecendo debaixo dessa enfermidade. E ele então os assusta e nos assusta ainda mais, porque ele ressuscita uma criança. Eu estava lá em casa agora há pouco tentando lembrar quais são as ressurreições da Bíblia que a gente conhece. Eu me lembrei de Elias, de Eliseu. Eu me lembrei do filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, da menina aqui, de Lázaro e de Eutico, lá com Atos. São poucas na Bíblia toda, mas todas elas têm o mesmo impacto de que ressuscitar uma pessoa morta só é possível para Deus. De modo que quando Jesus toma a mão dessa menina pela mão, não tem como negar que nós estamos diante do divino, diante do eterno, e Ele está ali presente na forma humana. Mas não é só isso, não é só magnificar o Evangelho, é o fato de que essas coisas acontecem no meio da vida das pessoas, e agora nós temos mais um e o nome dele é Jairo. E eu queria dizer sinceramente que eu gosto muito de Jairo. Jairo é meu amigo,
Meu amigo, porque Jairo, nesse encontro que ele tem com o Senhor Jesus Cristo, toda a sua experiência, toda a sua angústia, toda a sua necessidade, ela depõe a favor dos homens, até que enfim. Porque ele é um pai de família. Um pai de família diferente de muitos que a gente trata nos gabinetes pastorais. Um pai de família presente. Um pai de família atuante. Um pai de família que não se preocupa simplesmente com o sucesso da sua profissão, mas se preocupa com a estabilidade do seu lar. E é pensando no amor que ele tem por sua filha, filha que Marcos capítulo 5, ele chama de filhinha, doente, acamada, sofrendo, e ele sofrendo junto com ela, ele vai até Jesus para buscar socorro. E eu gostaria de meditar com os irmãos um pouco sobre o que o Senhor Jesus fala para este homem. Ele diz: não temas, crê somente. E vamos olhar isso de 3 formas. Primeiro, o texto diz que Jairo vem até Jesus e Jesus vai com ele para a sua casa. Nós que estamos sempre trabalhando sobre ministério de visitação, esse aqui é um dos textos que a gente usa para falar a respeito de como que Jesus visitava as pessoas. Ele veio, ele se prostra diante de Jesus e ele pede ajuda e Jesus vai com ele. Mas quem é Jairo? Jairo, em primeiro lugar, é o maioral da sinagoga. Jairo é o responsável pelo serviço religioso do sábado. Ele é responsável pela escola catequética que ensinava a doutrina do Antigo Testamento para as crianças ali na sinagoga. E ele era o responsável pelo tribunal de justiça. Quando alguém era pego em algum pecado e levado perante a sinagoga, era ele quem organizava tudo. Jairo é o maioral da sinagoga. Ele é o judeu, o fariseu mais respeitado de todos, e ele tem, por sua moral, pela sua vida, por ser quem ele é, a possibilidade de ter sido escolhido, eleito, chamado, nomeado o líder. Às vezes nós pensamos nos fariseus como pessoas malévolas e malignas, mas não é bem assim. Os fariseus, eles eram os religiosos mais admirados por parte do povo. Eles cumpriam todos os seus deveres ao pé da letra, até passado da conta. E embora a Bíblia fala de muitos deles que se tornaram grandes opositores de Jesus, a Bíblia também mostra o lado piedoso de outros, e Jairo é um deles, sendo o maioral da sinagoga, sendo o responsável pela doutrina da sua igreja. Ele, ouvindo de Jesus e tendo uma necessidade em casa, ele não se importa com o seu cargo, nem com a sua função, e vai procurar o Senhor Jesus, porque as coisas que ele tem ouvido a respeito de Jesus o instigam e são verdade. Ele é um líder respeitável e líder do povo. A sua palavra era uma palavra formadora de opinião. A sua postura era uma postura que o texto mostra para nós, era uma postura exemplar. O texto fala dele como pai, da sua preocupação com a sua filha, do fato de que ele não se preocupa com questões sociais, com o status, mas ele se preocupa com a sua família em primeiro lugar. O texto fala do fato de que ele e a sua esposa juntos ficaram admirados pelo que o Senhor Jesus Cristo fez na sua casa. De modo que quando nós olhamos ao redor do texto sagrado, nós temos aqui uma família equilibrada, um lar estável, um lar exemplar, um lar daqueles que nós olhamos para ele e dizemos assim: eu queria que o meu lar fosse assim. E ele se preocupa com a sua filha, o que também é interessante, porque alguns irmãos dizem que pai, homem, só se preocupa com filho, homem. E que as mulheres daquele tempo eram totalmente desprezadas pelos homens. Jairo pede em favor da sua filha, e ele chama de filhinha, aquela que é a mais próxima do meu coração. E o texto diz que ele se aproxima ali, na praia do Mar da Galileia, de novo na praia. O Senhor Jesus acaba de chegar do outro lado,
E ele então o chama para ir à sua casa, porque a sua filha está muito doente, e ele não sabe mais o que fazer. Então o texto abre para nós a primeira participação de Jesus, lá em Marcos capítulo 5, diz que quando Jairo pediu, a frase é bem curta, bem simples e bem fácil: Jesus foi com ele. Jesus é aquele que entra nas nossas casas, entra nos nossos lares, e ele traz mudanças para as nossas vidas. Simples assim. Em segundo lugar, o texto diz que Jesus anima Jairo diante das más notícias, versículo 49, versículo 50, no meio do caminho acontece o encontro de Jesus com aquela mulher, que discretamente tocou e queria sair, mas Jesus a chama, e ele, vamos dizer assim, perde tempo por ali, e Jairo, desesperado, vamos, minha filha está doente, como todos nós, quando os nossos filhos estão assim, como quando nós brigamos com os médicos nos hospitais, porque parece que esqueceu de mandar a enfermeira para aplicar aquela injeção. Lá em casa, quando a gente ficava doente, minha mãe era temida pelos médicos no hospital, porque ela os enfrentava. Eu tive uma situação no meu ouvido, em que um mosquito foi lá e pôs o que não devia pôr lá dentro. E sentindo muita dor, muito pus no ouvido, minha mãe levou ao médico, o médico deu uma olhada e disse: dá um chazinho para ele. E minha mãe disse: não, só vá olhar esse ouvido direito, por favor. E brigou com o médico até ele olhar o meu ouvido. Quando ele colocou aquele aparelhinho que aumenta as coisas, o bichinho apareceu a cara assim e saiu. E ele, assustado, teve que tirar o berno que estava dentro do meu ouvido. Mãe é assim, pai é assim. Ele briga pelas coisas e pelas pessoas a quem ele ama. E este homem não foi diferente, ele está ali conversando com Jesus, cordato, educado, paciente, mas quem sabe o que está passando no seu coração? E então chega a notícia que ele não queria ouvir jamais, e ela chega de uma forma que eu acho que ninguém deve tomar como modelo em momentos assim. Uma pessoa chega e diz: olha, sua filha já morreu, não fale mais com Jesus, não importune mais o mestre. Já pensou você receber a notícia da morte de alguém na sua casa dessa forma? Deselegante, descortês, no meio da multidão, na frente de todo mundo. Eu já tive que dar notícias sobre morte para pessoas queridas, e é um desespero. Como falar? Como dizer? E aí as pessoas dizem que tem duas estratégias: ou você chega e fala logo, ou você fica ali contando aquela história, né? O gato subiu no telhado. Vocês lembram a piadinha? Mas não, ele chegou e disse: sua filha já morreu, não importune mais o mestre. E aí nós temos a segunda intervenção de Jesus, pois ele se volta para Jairo e diz: não tenha medo, creia somente. O Senhor Jesus se apresenta e ele diz duas coisas para Jairo. Primeiro, não fique preso no medo. E segundo, fique preso à fé. Creia. E para nós calvinistas essa expressão aqui é muito legal: crê somente, sola fide, só a fé, simplesmente a fé, tão somente a fé, nada mais do que a fé, no que o Senhor Jesus acaba de dizer para ele. Cristo, ele vem ao seu socorro dizendo que ele não abandonasse a sua fé, que ele estava indo com ele para a sua casa, que o Senhor Jesus estava o acompanhando para o seu lar, e que ele já tinha tudo sob controle, ele já tinha tudo planejado. O Senhor Jesus vai fazer um grande milagre, ele vai lhe devolver a sua filha. Mas Jairo não sabe disso, como muitas vezes nós também não sabemos, quando nós pedimos ao Senhor misericórdia e graça. Quem tem a resposta, quem tem a solução, quem tem aquilo que acode a nós, as nossas necessidades, é o Senhor. E Ele então diz: crê somente, e ela será
salva. E mais uma vez a palavra salvação aparece num contexto em que aparentemente está fora de lugar. O Senhor Jesus cura uma pessoa e diz: está salvo. Ele liberta um do demônio e diz: está salvo. Ele ressuscita o outro da morte e diz: está salvo. E Lucas, que não conheceu o Senhor Jesus pessoalmente, mas que conheceu essa salvação no seu coração, ele não economiza palavras para dizer que em todas as situações, em todas as ações de Jesus, sejam elas com cura, sejam elas com o trato com demônios, sejam elas com as questões da vida da natureza, ele está salvando, porque segundo diz o apóstolo João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está tirando, ele está salvando, ele está livrando as pessoas, inclusive da morte eterna, e no caso da menina aqui, da morte de ter batido as botas. Observe no texto que o Senhor chama a Jairo para que ele não fique fraco na sua fé, mas que ele persevere na fé. E a única forma de nós espantarmos o medo, inclusive o medo da morte, é crer na presença, na promessa, na compaixão e no poder de Jesus. Ele está com Jairo, assim como ele está conosco em todos os momentos. Ele fez promessas e ele é cheio, é pleno de compaixão. Quem esteve no grupo de quarta-feira estudando Jerry Bridges, ele nos chama a atenção para o fato de que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele sofreu e foi tentado em todas as coisas. E o autor de Hebreus lá, ele usa uma expressão que quer dizer que ele não tem como não atender, exatamente porque ele esteve aqui e andou como nós andamos nessa terra. E ele se volta para aquele homem e diz: fique firme na sua fé, persevere na sua fé e ela será salva. Jairo podia ter feito neste momento como, por exemplo, Orfa fez a nora de Noemi lá no capítulo 1 de Ruth. Quando Noemi disse: olha, que futuro vocês têm comigo? Eu estou velha, não tenho marido, não tenho filhos, e ainda que se eu tivesse um marido hoje e ficasse grávida, vocês esperariam aí 20 anos para poder casar com ele? Orfa ouviu, Ruth ouviu. Ruth se apegou ainda mais a Noemi e disse: olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Só a morte nos separa. Mas Orfa, ela pensou na pergunta que Noemi faz no versículo 11 de Ruth 1: por que irias comigo? Eu estou nova, Moabe está mais perto, eu tenho casa, tenho pais. Ir para a Judeia? Para quê? E isso passa com certeza no coração de Jairo, mas o Senhor Jesus diz: não volte, não desista, fique comigo, eu estou com você. Talvez ele pudesse ter feito como o jovem rico: não, eu tenho sido fiel a Deus a vida toda, então deixe tudo e vem comigo. Mas tem coisas que a gente não quer deixar, e então, triste, ele volta para casa. O Senhor Jesus se volta para Jairo e diz: fique comigo, eu estou com você, creia, persevere, e ela será salva. E então nós temos a terceira intervenção do Senhor Jesus, porque quando ele chega na casa e ele seleciona quem vai com ele, Pedro, João, Tiago e o casal. Marcos diz que foi antes, Lucas diz que é a entrada da casa. Então o que ele encontra? Ele encontra aquilo que nós encontramos quando vamos para uma casa e a pessoa acabou de morrer depois de um período de enfermidade.
Também já vivi experiências assim. Quando a notícia da morte acaba de sair, é um desespero total. Você encontra gente arrancando cabelo, você encontra gente berrando pelos cantos, você encontra gente desmaiando, encontra gente acabrunhada, sentada ali num canto chorando sozinho, você encontra gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira. E foi assim que Jesus encontrou, porque diz que os encontra chorando, e a palavra que diz aqui que eles estavam chorando, eles estavam batendo a mão na cabeça, batendo as mãos nos peitos e gritando, até as carpideiras já estavam lá, aquelas profissionais contratadas para chorar no meio de um velório. E o Senhor Jesus disse: o que está acontecendo aqui? Ela só está dormindo. E Ele faz uma revelação que para eles é muito nova. Que história é essa? Começam a rir no meio de um velório e zombar de Jesus. Então Jesus pega os 5 selecionados e entra no quarto. E Ele faz algumas coisas que são bonitas de prestar atenção. Primeiro, Ele toma a criança morta pela mão. Jairo havia pedido simplesmente que ele impusesse as mãos sobre ela quando e enquanto ela estivesse doente. Ele a segura, como ele tinha feito outras vezes. Ele a segura e ele diz para ela uma frase muito familiar, que é famosa para nós, né? Talita cumi, ou talitá cumi, mas que traduzido para o bom português é: criança, levanta. Quantas vezes você já não disse isso para os seus filhos, às 5h30 da manhã, às 6h30 da manhã, na hora de ir para a escola? Levanta, Maria, levanta, Josefina, levanta, Pedro, escola. Quando Lucas, que traduziu o original aramaico para o grego, Lucas traduziu pensando nisso. Ele lembrou de uma frase carinhosa que toda mãe e todo pai diz para os seus filhos quando os está acordando de manhã. Para Jesus, meus irmãos, não existe morte no sentido de que tudo acabou. Para Deus, todos dormem, todos vivem. Quando perguntaram para Jesus a respeito de quem é que vai ser o marido dessa mulher que se casou tantas vezes, Jesus disse: olha, Deus é o Deus de vivos. Isaac, Jacó, Abraão, todos estão vivos para Deus. Morte não é deixar de existir, morte é separar-se. E quando o Senhor Jesus chama a menina, Ele chama em voz alta, do jeito que você chama lá na porta: Maria, levanta, mulher. Porque o texto diz que Ele fala isso em voz alta. Então logo Ele fala isso, o texto diz claramente que o seu espírito lhe retorna, ela se une outra vez, ela se torna uma unidade outra vez, ela acorda. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus toma-a pela mão e fala em voz alta para ela levantar e já vai puxando. Mas não é um cadáver que vem caindo na beirada da cama, inativo, inerte, e que alguém já fica pensando: vai cair. Não, à medida em que ele vai puxando a sua mão, ela vai acordando e se levantando. E o texto diz que ela se levanta e começa a andar no quarto. Ela está bem viva, ela está caminhando e está com fome. E o Senhor Jesus disse: dá um café da manhã para essa menina, por favor. Observe que as coisas diante do nosso Salvador são simples, são fáceis, porque Ele tem poder, e é nesse Deus que você crê, é nesse Deus que você confia. E assim como Ele foi com Jairo, a Bíblia diz que Ele vai comigo, vai com você, vai conosco. Quando houve aquele pecado terrível do incidente do bezerro de ouro, e Moisés foi interceder pelo pecado do povo, Moisés virou para Deus, e ele foi totalmente redundante, ele disse: se o Senhor não andar em nosso meio conosco, então eu não quero sair desse deserto não.
se o Senhor não deixar bem claro de que o Senhor irá diante de nós, eu não saio daqui. E Deus diz: eu irei. O anjo da minha presença os guiará, como de fato os guiou todos os dias no deserto. Meus irmãos, o Senhor tem nos guiado, Ele tem nos conduzido, e Ele vira para aquele pessoal e diz: por que vocês estão chorando? Não tem motivo. E as pessoas zombam de Jesus e dizem: não, ela está morta. E Jesus diz: acorde, menina, levanta. E então a única coisa que acontece, diz o verso 56, é que os seus pais ficaram maravilhados. Eles ficaram estupefatos. E ficaram suspensos. Minha filha estava doente, minha filha estava morta, minha filha está andando pelo quarto. E eu não queria delongar muito, gostaria de fazer algumas aplicações dessa história. A primeira delas, ler o que o Senhor Jesus fez aqui. Em primeiro lugar, mostra para nós que a ressurreição, ela é consolo para nós nos dias de luto. Não somente o fato da ressurreição, mas também a doutrina da ressurreição, de que o Senhor Jesus diz que aquele que crê nele e encontrar a morte, não permaneceria na morte para sempre, mas ele o ressuscitaria no último dia. O Senhor Jesus, ele tem todo o poder de ressuscitar mortos. Há alguns anos atrás foi motivo de polêmica na revista Ultimato a publicação da notícia de que um pastor no interior de Minas foi a um velório e orou insistentemente pela ressurreição de uma criança dentro de um caixão. Foram 3 meses de polêmicas na sessão de cartas ao leitor. E foi muito interessante um autor do Ed Renekiewicz, quando ele, escrevendo na sua coluna, comentou o fato. Ele diz: nós estamos comentando esse fato do jeito que estamos comentando, é porque o pastor frustrou na sua fé e a menina lá não se levantou, ou porque nós não cremos mais que Deus possa fazê-lo? Se for a primeira opção, é fato, a criança não se levantou. E muita gente culpou a falta de fé, ou a fé inexperiente, ou a fé imatura, ou a fé exagerada do pastor, e todas as promessas que ele fez para a família, que nós condenamos mesmo. Mas não pode ficar implícito nas nossas condenações a mentira de que Deus não pode ressuscitar pessoas mais. Quem tem encontrado com missionários que estão esparramados pelos campos por aí, como Ronaldo Lidório e tantos outros, sabe que Deus ainda tem levantado gente da morte, sim. A única coisa que nós precisamos entender é que quem marca a hora, quem marca a data, quem marca o local e quem marca quem Ele vai usar é Deus, e não nós. Mas nós, presbiterianos, não podemos jamais deixar de crer que este aqui, que ressuscitou mortos no Antigo e no Novo Testamento, Ele pode, se Ele o quiser fazer, ressuscitar mortos no nosso meio hoje. Agora, se Ele não o fizer, Ele já deixou muito claro para nós que há uma vida após a morte, e que o período da morte é um período de sono, em que aqueles que estão mortos hoje não estão aperfeiçoados e não estão prontos para viver toda a eternidade, até que todas as coisas que Ele prometeu que iriam acontecer, aconteçam, e das quais nós hoje, pregando o Evangelho, participamos, porque cada pessoa que conhece a Jesus através de nós, entra nessa corrente. E o Senhor Jesus disse para Marta e disse para Maria: olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E Marta falou certinho,
Eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia. Ela falou certinho, ela devia ser uma boa calvinista. Mas o Senhor estava dizendo daquele momento: não, eu vim despertar Lázaro. Todo aquele que crê em mim não morrerá para sempre. Então, saber da ressurreição, das que estão narradas na Escritura, e da promessa da ressurreição futura, no dia de luto, acalma, consola o nosso coração enternecido. Segundo, as ações de Deus nas famílias, elas devem e podem ser vividas com todos juntos, para levar-nos a crescerem juntos. Nós temos um pai que busca em favor de uma filha, nós temos uma filha que está enferma à porta da morte e morreu, nós temos uma mãe que não aparece até o final, mas no final nós temos todos juntos com Jesus no mesmo quarto, uma filha andando, um pai de olho arregalado e uma mãe igualzinha. Famílias estáveis precisam conhecer a Cristo e andar com Ele. E famílias que conhecem a Cristo podem sim dar testemunho da sua fé juntos. E o testemunho de uma família inteira, dado juntos, dado em unanimidade, é uma das coisas mais poderosas que existe na face da terra. Por isso, irmãos, sabendo que no nosso meio existem muitas famílias em conflito, o que resolve os nossos conflitos? Uma só coisa: colocarmos a nossa fé em Jesus. É Jesus quem dá sabedoria para o pai e marido acertar as coisas dentro de casa. É Jesus quem dá sabedoria à esposa para que ela, com as suas próprias mãos, edifique o seu lar e não seja uma murmuradora. É Jesus quem dá sabedoria aos filhos para aprenderem a honrar os seus pais e a andar com eles na presença do Senhor Jesus. De modo que as famílias que nós vemos que conheceram Jesus juntas e andam juntas na presença de Jesus, são e sempre serão, para a glória de Deus, o louvor de Deus, o melhor que a igreja tem. E Jairo viveu isso aqui na sua casa, diante de Jesus. Ele viu o poder de Deus, a sua esposa viu o poder de Deus, a sua filha viu o poder de Deus. Olha isso. Ninguém poderia tirar isso deles, jamais. Terceiro, nós precisamos, observando textos como esse da Escritura, experiências como essa na vida de pessoas que se encontraram com Jesus, aprender a lidar com aquela equação medo versus fé. Não tenha medo, creia somente. Nós temos medo, irmãos, e o Senhor Jesus sabe disso. Não tem nenhum personagem sequer da Escritura dos grandes, Moisés, Gideão, Jeremias, aqueles que nós admiramos, Davi, que não deixaram na Escritura a sua marca de medo. Medo que foi trabalhado paulatinamente por Deus. Medo que estava presente até nos seus melhores momentos, mas que fez deles os homens e as mulheres que Deus hoje usa para nos ensinar a andar com Ele. Então, eu sei que você tem medo, medo da morte, medo de uma enfermidade grave, medo de um acidente. Essa semana eu estava dirigindo, parei no semáforo, estou ali esperando o semáforo abrir, quase cantando uma musiquinha, e de repente meu carro balançou feio. E quando eu fui olhar, tinha um bêbado batido atrás de mim, com a frente do carro dele toda destroçada e o meu ali com alguns trincados no para-choque. E eu confesso para os irmãos, quando eu saio para viajar, para pregar fora, o momento que eu mais tenho medo é quando eu vou fazer uma curva e vem um caminhão de 3 eixos do outro lado. Todas as vezes. Porque eu não gostaria de morrer atropelado por um caminhão de 3 eixos.
mas eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso, e que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Deus não está falando para você bater a mão no peito e dizer, eu sou o cara. Deus está falando para dizer para você o seguinte, não tenha medo, creia. Creia simplesmente, com simplicidade. E simplicidade é uma palavra que tem perdido o significado religioso no nosso meio. Nós queremos coisas pomposas. E eu digo com toda tranquilidade, sem medo de ser criticado lá na porta, às vezes aqui na primeira igreja a gente é muito preocupado com pompa. Pompa que não agrada a Deus. Pompa que agrada aos nossos olhos. E que muitas vezes essa pompa foi motivo de intriga entre nós. Foi motivo de vergonha para nós. E foi motivo do desagrado do coração de Deus no que diz respeito à nossa fé. O Senhor vira para nós e diz, gente, pompa não, simplicidade. Porque o Evangelho, ele é simples. Mesmo quando ele atinge pessoas pomposas. E por último, nós precisamos aprender, e nós existimos para que isso fique bem claro, os milagres de Deus, eles não são espetáculos, não. Os milagres de Deus são ações de Deus a nosso favor. Quando Jesus vai à casa daquele homem que tem uma filha morta e a ressuscita, o Senhor não vai ali para fazer um show pirotécnico da fé, Ele não vai fazer o show da fé. Ele vai ali para atender a um pedido de um homem que suplicou de joelhos aos seus pés pela vida de quem ele amava. Oh, como nós estamos longe desse Evangelho. Basta ligar a televisão. As pessoas vão para a televisão e declaram, e profetizam, e determinam, e ordenam. Mas os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, suplicam. Isso me dá muita paz de estar na igreja em que eu estou. Porque nós sabemos que há um sacerdote que nos atende, não porque nós mandamos nele, mas exatamente o contrário, porque ele manda em nós. E como foi agradável essa última quarta-feira, ler Hebreus e ser levado a entender que nós podemos nos aproximar de Cristo não para que Ele cuide de nós, mas nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele já cuida. Então eu gostaria de terminar essa palavra convocando a igreja a confiar nele, a saber que Ele vai com você para a sua casa, e que quando Ele chegar lá, Ele não vai te maltratar, Ele não vai te humilhar, Ele não vai espezinhar com você, Ele não vai te enganar, Ele vai cuidar de você, Ele vai acalentar as suas lágrimas, Ele vai te abençoar, e mesmo que Ele permita que você sofra por mais um pouco, chegará o dia, e esse dia não tardará, quando todo aquele que se humilhou debaixo da sua poderosa mão, será pela sua poderosa mão exaltado, como Ele exaltou seu Filho Jesus. Feche seus olhos, chame Jesus para perto.